que eu já conversei, e agora igualando vocês também que nem eles. Todas as turmas são iguais, tá? Então vamos lá, vamos igualar. Hoje nós vamos falar sobre os regimes, precisamente as modalidades, tá? Nós vamos comentar sobre as modalidades dos regimes de bens, que na aula passada nós comentamos acerca do conceito e do estudo do pacto. E hoje eu vou aproveitar o momento e já dar o pontapé inaugural no regime da comunhão parcial. Hoje nós vamos falar principalmente algumas situações da incomunicabilidade desse regime. E aí na outra semana, tá? Nessa quinta-feira é o dia do professor, né? E na outra semana vocês vão dar continuidade comigo nesse regime com os outros que estão por vir, tá? Pois bem, então vamos aqui verificar o material de vocês. Eu peço encarecidamente que vocês fiquem com a legislação em aberto, tá? Porque eu vou precisar hoje utilizar muito mais a legislação. Não que eu não utilizasse nas aulas anteriores, mas hoje eu vou precisar com muito mais veemência, tá? Então vocês deixem no computador de vocês o código, ou quem tiver já o livro em aberto, aí fiquem acompanhando, tá bom? Então vamos lá, fechando parênteses aqui. Regimes da comunhão parcial, o regime da comunhão parcial. Esse regime, meus amigos, notadamente falando, tá? É o regime que é aplicado em situações de regra geral, principalmente quando os contratantes, tá, os cônjuges, candidatos, né, ou na verdade já se encontram nessa situação, e muitas das vezes já no estágio inaugural, até antes mesmo, no estágio inaugural, do estágio pré-antenupcial, eu ainda não defini ao certo qual é o regime pela qual nós pretendemos eleger, muitas das vezes, né? O casal pode estar naquele impasse, né, de querer ainda confirmar qual será o regime específico de casamento que vão ali permear toda a sua relação. Diante dessa situação de dúvida, de incerteza, ou muitas das vezes quando existia a omissão do casal, tá? Aí você direciona para o regime da regra geral, que é o chamado regime da comunhão parcial. Então esse regime, normalmente ele é aplicado caso ocorra justamente esta omissão, caso realmente o casal ainda não tenha definido ao certo qual vai ser o regime de casamento que vai futuramente direcionar toda a relação conjugal. Então, diante dessa dúvida, você já pode dar andamento, iniciar pelo regime da regra geral, que é o chamado regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, diante dessa incerteza, você pode tranquilamente já eleger. E também, o regime da comunhão parcial, ele é muito aplicado quando existir, quando de repente o pacto antinupcial vier, de repente, apresentar alguma eventual irregularidade. Até coloquei aí no teu material, né? Aí no teu roteiro. Se de repente o pacto viesse se constituir como ineficaz, de repente alguma cláusula, alguma convenção ali foi digitada, né? Ou de repente construída de forma equivocada, aí você pode tranquilamente socorrer perante ao regime da regra geral, que é o regime da comunhão parcial, tá? Então, diante dessas circunstâncias, eu acho que até coloquei aqui uma redação, né? Estou olhando aqui no teu material, que é a redação do artigo 1640, né, do CAPT, do próprio Código Civil, é o regime que normalmente você pode utilizar como quebra-galho, né? Vai existir ali um preenchimento de alguma informação, de algum vazio, né? De alguma lacuna, e esse regime ele vai direcionar precisamente para essas situações. Diante de um silêncio dos contratantes, né? Se eles estiverem realmente indecisos acerca daquele regime futuro pela qual eles pretendem eleger, ou, de repente, caso o pacto antinupcial venha a se tornar incerto, diante de uma incerteza, de uma injustificativa, né, de uma imprecisão. Aí você tranquilamente poderá eleger o regime da comunhão parcial de bens, tá? Conforme reza esta redação do artigo 1640, tá? Além disso, professor, sim, além disso, nós temos aqui uma outras situações, tá? Nós temos aqui a redação do artigo 1725, ou seja, o regime da comunhão parcial,
tranquilamente ele é subsidiado, ele é aplicado também para a união estável, tá? Então, eu quero te dizer que para esta entidade familiar, não resta dúvida nenhuma, você inaugura com o regime da comunhão parcial. Aí vem aquela velha discussão que, inclusive, já retratei na aula passada, né? Salvo me engano, na aula retrasada. Professor, mas se de repente os conviventes, né, os companheiros, resolverem alterar o regime propriamente dito da união estável, se eles tiverem interesse, por exemplo, em querer eleger um outro regime que não seja precisamente o regime da comunhão parcial, como é que vai fazer isso em sede de união estável? Cuidado. Eu acho que eu devo ter explicado isso para os senhores e para as senhoras, né? Em sede de união estável, normalmente você pode querer confeccionar aquele velho chamado contrato de convivência. Eu acho que eu devo ter mencionado isso para vocês na aula da união estável. Naquele contrato de convivência, vai funcionar como se fosse uma espécie, né, de um pacto antinupcial. A gente coloca até entre aspas, né? Está funcionando como se configurasse uma espécie de um pacto. Mas aproveita o momento nessa convenção e você pode eleger um outro regime distinto, diferente, comparado ao regime da comunhão parcial, tá? Normalmente, você já sabe, para a união estável eu não vou inaugurar com nenhum tipo de contrato. Caberá aos companheiros, por mera liberalidade, quererem ou não elegerem essa determinada convenção obviamente, né, que lá para o casamento é antinupcial, aqui para a união estável é chamado contrato de convivência, tá? Isso aí fica a critério dos companheiros. E aí aproveita o momento e você pode eleger um regime totalmente alheio, né, distinto, comparado ao da união estável, que no caso é o regime da comunhão parcial, tá? Então, aqui no teu material, seguindo o teu roteiro, a redação do artigo 1725, né, que vocês já devem ter anotado, é o regime que se adequa à união estável, é o regime da regra geral, inclusive também se estabelecendo para essa entidade. Sempre lembrando, se alguém te perguntar, eu posso, de repente, eleger um outro regime distinto para a união estável, que não seja necessariamente da parcial, porque você já está nesse regime, você vai responder, é possível, né? Inclusive, você pode até mencionar em sede de contrato de convivência, né? Você pode estabelecer esse pacto de convivência em sede de união estável e ali aproveitar o momento e formalizar um regime distinto do regime da comunhão parcial, tá? Sempre lembrando que o pacto de convivência de união estável é faculdade, não é uma exigência para os companheiros. Eles têm a mera liberalidade de querer firmar ou não esse contrato de convivência, tá? Diferentemente do casamento, que lá é regra, aqui já se torna uma exceção, tá? Pois bem, o que eu quero também chamar a atenção dos senhores e das senhoras é com relação à etimologia, ao conceito do regime da comunhão parcial, tá? Alguém deve estar se perguntando, mas essa etimologia parcial, né? Porque nós vamos ter que levar em consideração algumas regras essenciais condicionantes a esse regime propriamente dito. Eu já inauguro aqui a aula dos senhores informando que a abordagem conceitual, inclusive o nosso próprio Código Civil vigente, ele se preocupou em nos informar aqui na redação do artigo 1658, tá? Para quem chegou um pouquinho depois, eu quero hoje direcionar a nossa aula principalmente para a formalização da lei, tá, gente? Nós vamos precisar daqui para frente, no estudo dos regimes, com muito mais veemência, né? Com muito mais aplicabilidade do estudo da lei, tá? Porque aí eu vou precisar também dar alguns exemplos com base nessas redações. Então, se vocês estiverem aí com a legislação em aberto, eu convido aqui, já desde já, dar uma observada aqui no 1658, tá? A redação do artigo 1658, com base que está aqui no teu material. É justamente a abordagem conceitual do regime da comunhão parcial, tá? É o que vai justamente nos direcionar como é que nós podemos verificar a aplicabilidade desse regime, com base na abordagem conceitual, né? Vamos observar juntos aqui o que está nos informando esse dispositivo. Vamos lá, artigo 1658. Olha lá, algumas informações precisas. Diz o seguinte, né? Nesse regime da comunhão parcial, que você está observando aí comigo, né?
Comunica-se, olha a etimologia aí, comunicam-se os bens que sobrevierem, ou seja, que chegarem juntamente, né, ao casal na constância do casamento, com exceção dos artigos seguintes. Olha lá, vamos parar aqui. Só nessa abordagem conceitual já dá para nós tirarmos aqui algumas conclusões. O regime da comunhão parcial, indubitavelmente, é o regime que está preocupado com o presente, tá? Ele está preocupado com o estágio atual de convivência, de estabelecimento da sociedade, quer seja conjugal, quer seja convivencial. Muito embora a lei nos informe que se adequa ao casamento, mas também nós podemos fazer menção à união estável, até porque você acabou de verificar comigo a redação lá do artigo 1725, né? Que é muito clássica, que o regime da comunhão parcial é o regime da união estável, tá? Mas não é isso que também somente eu quero informar para vocês. A lei também está nos dizendo, tá? Que vai existir a regra da comunicabilidade. Da comunicabilidade dos bens que surgirem durante o estágio de convivência conjugal ou durante o estágio de convivência da união estável, convivencial. Então, hoje, por exemplo, dia 13, o casal ele sacramentou o seu casamento, tá? Como a título exemplificativo. Então, quero te dizer que a partir de hoje, o efeito ex nunc, né? Tudo que de repente esse casal vier a conquistar, vier a adquirir a título comunicável, ou seja, que satisfaça o interesse de ambos, indubitavelmente nós vamos cumprir com a regra do regime da comunhão parcial, tá? Repito, o regime, dentro da regra da comunicabilidade, ele está preocupado com que o casal vai passar a constituir, a título de alienação, por exemplo, tá? Após a sacramentação do seu casamento propriamente dito. Após a ratificação da sua união estável propriamente dito. Eu não estou te dizendo aqui aquilo que porventura eu já havia adquirido. Eu estou te informando que, obviamente, eu vou passar a constituir, vírgula, após a sacramentação do meu casamento ou após a sacramentação da minha união estável, tá? Então, é a partir desse instante que tudo que acontecer futuramente, se a gente vier adquirir algum imóvel, se vier a constituir algum negócio jurídico, isso vai estar em prol do interesse das partes contratantes, dos cônjuges, por exemplo, tá? E aí a gente remete aqui à redação novamente, comunica-se. Ou seja, vai estar em satisfação do interesse do A e em satisfação do interesse do B, tá? Tudo que advier, melhor dizendo, né, conjugação correta, tudo que advier durante o estágio do casamento já sacramentado, durante o estágio da união estável sacramentada, tá? Agora, né, professor, nem tudo é regra. Nós também podemos abrir algumas exceções a esta regra da comunicabilidade, ou melhor dizendo, dessa conjugação, desta comunicação, após o advento do casamento da união estável estar sacramentado. Sim, nós podemos também ter exceções a esta comunicabilidade, tá? A regra propriamente dita, com base justamente na redação do 1658, que acabamos de ler, mas pode ser, meus queridos, que não necessariamente o casal, obrigatoriamente, ele vai comunicar esses esforços de comum acordo. Pode ser que, de repente, somente uma das partes venha se satisfazer em detrimento da outra, tá? Então, o que eu quero te dizer? Que pode acontecer situações em que uma das partes somente venha resgatar futuramente, por exemplo, a título de divórcio, né, se um dia acabar o teu casamento, somente venha resgatar um desses acervos a título singular, dentro da regra da proposta da incomunicabilidade, tá? Então, o próximo dispositivo que eu vou discutir aqui com vocês, que você já deve estar observando aí, que é a redação do artigo 1659, tá?
Se tiver algum colega aqui, por exemplo, que puder contribuir para só indicar aqui na nossa plataforma, para o outro colega não esquecer, tá? Mas aqui na redação do artigo 1659, é a regra da exclusão, tá? Ou seja, significa dizer que alguma das partes vai obter proveito em detrimento da outra, caso um dia o casamento venha finalizar, ou a união estável também. Então, se realmente a gente chegar a isso, obrigado, Lucas, se de repente a gente chegar ao nosso divórcio, tá, com base na regra do 1659, eu não vou resgatar em sede de partilha, professor. Pelo contrário, eu vou resgatar em sede de incomunicabilidade. Aquele bem não vai satisfazer o interesse da outra parte. Aquele bem somente vai satisfazer o meu interesse. Mesmo que, de repente, a gente já tenha até conquistado alguns acervos durante o nosso estágio de casamento. São situações, meus amigos, com base nessa redação do 1659, tá? Que vai privar e vai defender esta singularidade de esforços. Ou seja, nós não vamos compactuar a partilha. Nós vamos defender os bens a título singular, tá? Que vai satisfazer somente um interesse, em detrimento do outro, tá? Vamos ver, vamos conhecer que situações são essas, né? Com base justamente na redação do 1659 que você acabou de verificar aí na plataforma, né? Olha como inicia o caput do artigo. Vamos ler juntamente comigo que cada inciso desse eu vou te dar uma informação, tá? Se você puder deixar um espaço aí no seu caderno, seria pertinente, tá bom? Começa assim, exclui-se, né? Bem categórico. Ou seja, eu vou defender a incomunicabilidade. Não vou defender a prova do esforço comum, tá? Anota, estou esperando você anotar. Então, nesse caput aí, eu não vou levar em consideração o esforço de ambos, mas somente eu levo em consideração uma situação que tenha a perspectiva de contemplar somente uma das vontades. É a regra da incomunicabilidade, tá? Regra da exclusão ou regra da incomunicabilidade. Por favor, não deixe de anotar isso. Que a OAB não vai colocar dessa forma, o concurso público também. Ele já vai discutir a regra da incomunicabilidade. Opa, é a regra da exclusão, tá? É a regra que vai possibilitar essa exclusão. Vamos analisar situação por situação e aí eu vou também explicar para vocês, tá bom? Inciso primeiro, professor, leiamos. Vamos ler juntos. Refere-se aos bens que cada cônjuge, aproveita e grifa aí no teu computador, tá? Que cada cônjuge possuía ao casar. Olha o verbo. Que cada cônjuge possuir ao casar. Algo que já remete, né? Que você já apresenta, né? Alguma coisa pretérita, tá? Vírgula. E os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou por sucessão, grifa, criatura, por sucessão ou doação, e os subrogados em seu lugar. Professor tem muita informação, mas tem muita informação aí. Porque o professor Raimundinho, a professora Mariazinha, ele não gosta muito de perder tempo, gente. Ele só lê para você e não te explica. E aí você vai se ferrar lá na OAB, no concurso público. E a gente tem que dizer para você a essência desses dispositivos. Então vamos lá. Estamos aqui para isso, tá? Para começo de conversa, olha a redação. Cada cônjuge. Eu vou tomar um exemplo aqui. Vamos lá. Lília. Eu e Lília somos casados. Vamos pegar um exemplo prático para vocês entenderem. A Lília, ela, antes de ter se casado comigo, ela já possuía um bem imóvel, tá? Então, antes de conhecer Lília, quando eu a conheci, eu já a conheci ela na condição de repente, já proprietária de algum determinado bem imóvel. Tudo bem? Então, mesmo que eu tenha já firmado o casamento com Lília, se de repente um dia a Lília e eu vier a se divorciar, nós vamos nos divorciar, indubitavelmente ela continua a resgatar, né, gente?
esse determinado bem dela a título singular. Pelo simples fato dela já ter adquirido esse bem com muita antecedência, tá? Poxa, meus clientes me ligam na hora que eu estou dando aula, depois eu falo com eles. Fecha parênteses. Então, resumo da ópera. A senhora Lília, ela adquiriu esse apartamento e aí, obviamente, que lá na frente do nosso divórcio, resultado disso, gente, ela resgata, tá? Ela vai tomar para si porque ela vai ter como provar para o magistrado, para a magistrada, olha, excelência, realmente eu já conheci o Ari, nós casamos ou constituímos uma união estável, mas eu já tinha esse imóvel, tá? Minha escritura pública está aqui. Vamos torcer para que, no caso ela, né, que ela esteja munida dos documentos plausíveis, essenciais, que no caso é a escritura, que comprove a titularidade dela. Ela está torcendo para isso, tá? Outra situação é o seguinte: a Lília, além dela já ter o imóvel, sabe o que ela fez durante o estágio de casado? Ela pode muito bem ter subrogado, não é isso que está dizendo a redação aí, do inciso primeiro, né? O que é subrogar algo? É você substituir algo por alguma coisa, né? Tu estudaste isso em contratos, não foi? Um professor X. Então ele deve ter explicado dessa forma. No caso a Lília, né? Ela quer vender o imóvel dela, que ela já havia adquirido antes de ter se casado com o Ari, e ela quer adquirir um outro, por recursos próprios, né? Muitas das vezes, tá? É claro que se um dia a gente se divorciar, essa subrogação a título singular não vai ser comunicável, gente, em sede de partilha, tá? Vírgula, desde que Lília prove que ela subrogou aquele bem por um outro bem, mesmo valor, muitas das vezes, mesma natureza, mesma constância, né, material. Se ela puder provar que essa subrogação foi a título singular, PT saudações. Lá no divórcio, lá na partilha, esta subrogação não vai ser revertida para mim, mas sim somente para ela. Daí a importância dos meios probatórios, né? Até um aluno da turma anterior me respondeu, professor, como a gente prova? Aí eu falei para ele, indubitavelmente, você tem que resguardar todos os meios de provas legais, documentais, testemunhais, se for o caso, até pericial, tá? Que você está defendendo ali a sua subrogação, o seu negócio jurídico firmado a título singular, mesmo depois de já ter casado com alguém, tá? A lei está dizendo isso para nós, né? Na constância do casamento. Então a Lília pode ter chegado com, por exemplo, o Lucas e ter subrogado seu bem privado, seu bem particular, por um outro bem. O negócio foi entre ela e ele. Ah, mas a senhora é casada? Sim, eu sou casado com ela. Só que só tem um detalhe: o bem é a título singular, tá? Então o proveito não reverte para mim, porque ela pode esfregar, com o bom sentido da palavra, essa palavra, esfregar, né? O papel na minha cara e dizer, olha, isso lá na audiência, né? No barraco de família, né? Não, esse bem eu conquistei, Ari. Tu já me conheceste eu com esse imóvel. Então, tu não tens direito a ele nenhum. Dentro da regra da subrogação. Eu estou falando aqui contratos de subrogações a título singular, tá, gente? Claro que vai haver umas outras situações que pode haver comunicabilidade, que lá na frente eu vou te explicar. Mas eu estou falando aqui em sede de substituição de um bem por um outro, tá? E teve um aluno que me perguntou uma outra situação que aí já não era bem incomunicabilidade, aí já seria comunicabilidade, né? Mas depois eu vou explicar o que é, tá? Então, dentro do contrato de subrogação, que ela está defendendo, ela está levantando a bandeira e dizendo que esse bem somente é meu, esse é o discurso da Lília, tá? Então, ela quer que eu me exima da partilha nesse aspecto, tá? A lei é bem clara, o advogado dela está defendendo o contrato de subrogação a título singular. Aí, se ela puder provar, eu não tenho nada a ver com isso. O negócio foi firmado entre Lília e Lucas, tá? Interparte, mesmo que ela, obviamente, estivesse já casada comigo. O ônus da prova é dela, da Lília. Ela tem que chegar com o magistrado, olha, excelência, é um bem conquistado a título singular, antes do casamento com Ari,
eu firmei um contrato de subrogação, conforme reza a cláusula X, está aqui as provas documentais, vocês estão me fazendo entender? Então, se ela puder chegar com o magistrado e informar isso, não se comunica para comigo. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Ah, professor, mas a lei está falando doação e sucessão. Também. De repente, eu vou pegar o exemplo aqui do Saulo. O Saulo doou para Lília um bem imóvel, algum objeto. O doador Saulo e a donatária Lília. Ele poderia muito bem ter doado aquele objeto também em prol do meu interesse, mas ele elegeu Lília, eu vou mandar na vontade do doador, gente. Isso aí é uma coação, né, se eu fizer isso. Isso é um vício. É ato de mera liberalidade do Saulo. Ele escolhe quem ele quiser. Se ele for com a minha cara ou não, mas ele elegeu a Lília. Tá? Esse bem doado a título singular. Se um dia eu e ela a gente se divorciar, somente a Lília resgatará esse bem e ponto final. Não tenho nada a ver com isso. E muito pelo contrário, esse bem não vai nem entrar na regra da partilha. Para mim, somente para ela. Tá? E a lei também fala sucessão, né? Como assim? Por exemplo, a Isabela, que também é amiga da Lília, ela pode muito bem ter formalizado um testamento para satisfazer o interesse da amiga. Olha, Lília, já que isso é a Isabela me falando, né? Ah, professor, eu fiz um testamento para testar um objeto para Lília, a título singular. Claro que eu posso ficar até com ciúmes, né? Mas quem sou eu para mandar na vontade da testadora Isabela, gente? Testamento é um ato de mera liberalidade a título singular. Eu vou botar uma arma na cabeça da Isabela, olha, tu vais me doar também. Isso é uma coação, né? Isso é um vício, tá? Então, o inciso primeiro, eu acho que vocês devem estar acompanhando a minha explicação. Estamos considerando bens que ou você já tinha antes de casado, ou você conquistou esses bens mesmo depois de casado. Você pode ter conquistado a título de subrogação, e você substituiu alguma coisa por outra, você vendeu um bem para comprar outro, tá? Com seu recurso próprio, tá? Ou você foi contemplado por uma doação, ou você foi contemplado por uma sucessão a título de testamento, ou de repente na regra da legítima. E aí você estava na condição de herdeiro dentro de uma ordem. Não se preocupe que isso daí vai ser aulas futuras, tá? Certo, gente? Ficou claro o inciso primeiro, meus amiguinhos? Deu para entender? Tá? É sempre bom guardar documentos, principalmente para os casados. Não sei se tem algum casado aqui ou quem está em união estável também, tá? Não estou falando só para casados, tá? A minha fala aqui também serve para a união estável, para os companheiros, tá bom? Esta redação, né, como diz um professor que eu tinha no passado espanhol, esta redação aqui também se adequa à união estável. Ah, mas não está falando aí exclui. Não, mas você já sabe, por analogia, você está mencionando 1725. Isso adequa à união estável, tá? Inciso número 2. Professor, uma explicação só para o inciso, né? É importante, né, gente? Porque seria muito legal se eu chegasse aqui com vocês. Bora ler os incisos. Beleza, entenderam? Bora. Isso é uma forma mecânica. Aí você ia se estrumbicar lá na OAB. Professor Ariolino não explicou isso. Aí eu ia ficar assim, ó. A gente tem que explicar os detalhes para vocês, tá? Muito obrigado, Lucas. Meio ponto pro Nas. Tô brincando. Número 2. Que mais, gente? Nós temos aqui. Ai, tô um pouco com preguiça de ler. Seria bom que alguém. Cadê a Ana Paula? Tá aí, tá? A Ana Paula deveria estar para me ajudar. Ela é representante de turma. Vou até puxar a orelha da Ana Paula, que eu não a vejo aqui nas minhas aulas. Não sei por quê. Vamos lá, número 2. Os bens. Tô brincando, eu gosto da Ana Paula. Número 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente. Olha, gente, esse aqui. Os bens adquiridos com valores exclusivos. Ah, professor, pega então a tua caneta e o teu piloto,
pincela aí o painel aí do teu computador. Pertencente a um dos cônjuges ou companheiros, tá? Lá vem subrogação em bens particulares. Olha, eu vou tomar outro exemplo aqui. Esse inciso 2, ele é um repetitivo do inciso número 1, se você parar para pensar. Ele está falando aqui novamente de subrogação, né? Já sabe o que é subrogar, né, gente? É você substituir um acervo por um outro acervo. Mesmo valor, mesmo título, mesma materialidade, mesma composição, muitas das vezes, né? Não necessariamente, mas a regra geral se paira nesse aspecto. Aqui é o seguinte, deixa eu tomar outro exemplo aqui. Vamos pegar a Ana. A Ana, ela pode ter adquirido, antes de ter casado com fulano de tal, professor, eu adquiri um bem, ela me contando, não foi, Ana? Você me contou isso. Professor, eu comprei um iate, eu sou uma socialite, eu comprei um iate na época de solteira e casei depois. A gente, ultimamente, ela está me contando isso. Ultimamente, o meu marido tem brigado comigo, esfregando na minha cara a verdade, dizendo que ele é o dono do iate. Ora, professor, eu comprei esse iate na época que eu era solteira. E detalhe, mesmo depois de casada, eu subroguei esse iate. Ou seja, eu vendi, eu substituí por um outro novo modelo. O iate do ano passado é 2019, eu comprei em 2020. Aí tem um modelo lá, né, gente? Aí é um modelo específico que eu não sei, eu não tenho iate, né? Mas a Ana conhece, que ela tem. Aí eu falei, e aí, Ana? Sim, aí o fulano de tal tá dizendo que ele é o dono do iate. Eu tô dizendo para ele que eu assisti uma aula aí, tem uma tal de subrogação, que é você vender o bem, substituir o bem por um outro, tá? Aquele dinheiro que eu arrecadei, até porque eu estava lendo aí, professor, recursos próprios. Eu vendi aquele dinheiro que eu arrecadei, eu resolvi comprar outro. Aí eu respondi para ela, você tem razão, o bem é seu. O seu marido não tem nada a ver com isso, porque você tem como provar que você já havia adquirido aquele iate. Você tem a nota fiscal dele, você tem recibo, você tem algum documento que comprova a sua titularidade. A sua grande diferença é que você subrogou mesmo depois de estar atualmente casada. Você adquiriu um novo iate, já está dizendo, um novo modelo. Daquele valor que você recebeu da venda, você teve agora o cuidado de adquirir um outro, tá? Até porque, aí eu já falei para ela, né? Até porque você está amparada pelo inciso número 2. A redação desse artigo aí que o colega já colocou, 1659, né? Se o seu marido não estiver entendendo, eu vou ler eu mesmo para ele. Bens adquiridos com valores exclusivos. A lei dá uma ênfase exclusivamente a um dos cônjuges. Não foi do fulano de tal, do ano, mas foi da Ana. Ela adquiriu, não foi o seu marido que adquiriu, tá? E aí você teve a preocupação de firmar um contrato de subrogação. Você quis vender o seu iate do dinheiro que você arrecadou da venda. Você teve agora a primazia, a preocupação de querer adquirir um outro imóvel, de outro bem, né? De outro bem móvel, tá? Então, se um dia você, já que você está me dizendo que a sua situação não está indo muito bem, né? Que o casamento está devagar, talvez vocês estão até já falando em divórcio. Se realmente o divórcio vier a ser sacramentado, o senhor Ano, né, não tem nada a ver com isso. Ele não vai resgatar esse novo patrimônio que você vier adquirir a título de partilha. Isso não vai resgatar, não vai ser comunicável. Agora, como eu falei para Ana no telefone, eu acho que a Ana se lembra, guarde todos os recibos, notas fiscais, provas documentais que atestam, que defendam a sua singularidade, a sua incomunicabilidade, o seu bem conquistado a título singular, tá? Por isso que normalmente, meus amigos, né,
as pessoas muitas das vezes se divorciam, mas a partilha ainda está perdurando, né? Ainda continua, porque é muito acervo, muitas das vezes, para o juiz analisar o que, que se comunica, o que, que se não comunica, o que, que realmente é comunicável, o que, que é de comum acordo, o que, que é singular. Aí o juiz vai ter que realmente ter um chá de paciência, né? Muitas das vezes as partilhas de alguns casais perdura, principalmente para chamados bens complexos, né? São vários acervos, tá? Mas esse inciso segundo, se você prestou muito bem atenção, que eu tenho certeza que você prestou, ele dá uma ênfase do inciso primeiro, porque ele remete de novo para a regra da subrrogação. Só que o inciso segundo, ele acrescenta. Você não só vai subrrogar, mas você também já obteve uma venda, né? Você obteve um recurso próprio para utilizar nessa nova subrrogação que você pretende. E aí é incomunicável. Desde que você ratifique, comprove, isso obviamente não vai refletir na futura partilha sua, que é o discurso dela, da Ana. Tá? Se ela puder ratificar isso, tá? Tudo bem? Então não esqueço. A palavra subrogação é isso, né? Você substituir, você negociar um bem por outro. Muitas das vezes até um novo modelo, pode até ter uma alteração no valor, muitas das vezes. Sabe uma situação bem interessante que eu expliquei para a turma anterior e também em respeito à turma de vocês, e vou também explicar? Vamos imaginar, por exemplo, tomando de novo a Ana como exemplo. Cada inciso é um aluno aqui, né? A Ana, ela pode ter visitado aí um feirão de casa própria com o marido dela, e aí ela pode muito bem ter se engraçado por um imóvel. E aí os dois, né, de comum acordo, amor, oi, vamos comprar um novo imóvel? A Ana falando com o marido, né? Sim, vamos. Inclusive já faz parte do nosso planejamento. A gente se casou com uma das propostas era essa. Aí eles procuraram saber o valor do bem, gente. O valor do imóvel, vamos imaginar, por exemplo, que valha 150 mil reais. Vamos imaginar, tá? Aí a Ana olha para o marido e vice-versa, e aí ela fala assim para ele: Olha, tu te lembras que eu tenho um imóvel que tu sabes que antes de me casar contigo eu já havia adquirido. A minha proposta é o seguinte, ela falando para o cidadão, né? Eu vou vender aquele meu bem imóvel, daquele valor que eu vier arrecadar, já que ele é meu valor, eu vou contribuir para adquirir esse novo bem imóvel, desse novo bem que nós queremos. Aí o marido fala para ela, mas o teu bem vale 100 mil reais hoje. E vai faltar uma diferença de 50 mil, que a gente tem que totalizar 150, né? Aí ela fala muito bem, bom, esses 50 mil, de repente a gente pode pedir um empréstimo, de repente você pode solicitar uma parte, eu também posso solicitar uma outra parte com os nossos gerentes. E foi assim que eles fizeram, gente. A Ana vendeu o bem dela, com o dinheiro que ela arrecadou, ela engessou na aquisição desse novo imóvel. Ou seja, ela deu os 100 mil reais. Os outros 50 mil, ambos os dois, pleonasmo aceitava nesse momento, a Ana e o Ano, eles dois chegaram numa mesa e, bom, é o seguinte, bora tentar buscar essa diferença de alguma certa forma. Bora buscar um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Foi o que fizeram e conseguiram. Compraram a casa dos sonhos, né? Se um dia o casamento finalizar, a grande dúvida. E aí, professor, esse valor? Bom, é o seguinte, o que é a doutrina, a jurisprudência, a lei também defende. Ela pode muito bem retomar, né? Já que o bem vai ser novamente avaliado, ela pode muito bem retomar a condição de resgatar aquele valor pela qual ela investiu no passado, devidamente atualizado com juros e correções, desde que ela prove que realmente o recurso saiu de uma parte desse recurso dela, né? Recursos próprios. Aí um aluno, mas como é que ela prova? Tem tanta forma de você provar, os extratos, principalmente bancários, tá? Nota fiscal. Então,
ela vai muito bem resgatar aquilo que ela investiu, e a diferença vai ser formalizada a título de comunicabilidade. Então, vamos imaginar que o imóvel hoje, depois já do divórcio, valha R$ 200.000. Se valorizou, claro, né, gente? Que os imóveis se valorizam. A Ana, ela vai tentar resgatar o que ela realmente investiu a título de incomunicabilidade, de título singular, de valor próprio, os R$ 100.000 devidamente atualizados, ela vai tentar retomar. E a diferença, nós vamos trabalhar na partilha, tá, gente? Por isso que normalmente demora as partilhas, porque o juiz ele manda atualizar os valores, ele realmente quer saber o que foi recurso próprio e o que foi recurso conjugado, comunicável, coletivo, em prol do interesse do casal, para que, obviamente, aí sim, esse recurso coletivo vá adentrar na regra da partilha, que vá justamente buscar essa meação, tá? Então, esta é uma outra situação que se adequa a esse inciso segundo. O recurso próprio da senhora Ana teve uma finalidade de justamente adquirir um novo imóvel, mas com um valor, né, um pouquinho maior. Então, uma parte foi investida com o recurso próprio e a outra parte foi investida com o recurso coletivo do casal. O esforço foi comum, o casal indubitavelmente contribuiu. E se um dia aconteceu o divórcio, o rompimento do casamento, né, como exemplo, o divórcio, né, é claro que o casal vai tentar resgatar aquele que investiu o seu recurso próprio e também vai tentar resgatar a cota conjugada, né, do casal, o recurso do esforço comum, tá? Tranquilos? Tudo isso que eu informei com base na redação do inciso segundo. É a regra da subrogação, é a regra dos recursos próprios para novos investimentos, para novas aquisições. Daí a velha discussão. Cuidado, guarde tudo que for documento. Guarde tudo que for nota fiscal. Guarde tudo que for extrato. A gente não sabe o dia da manhã, né? A gente torce para que o casal finalize seu casamento só em estável somente com a morte, né? Mas enfim, tá? O que mais que nós temos aí, queridos? Nós temos o inciso terceiro, né? Dando continuidade aqui no nosso no artigo. O inciso terceiro diz o seguinte, olha aí, leiam comigo. As obrigações, o quê? Anteriores. Grifa aí. Obrigações anteriores. Exemplo. Deixa eu pegar outro aluno aqui. O Marcos. Marcos me falou que ele se casou com a fulana no primeiro casamento, tiveram um filho e não deu certo essa primeira relação conjugal. Ele se divorciou dela. Detalhe, a mulher pediu o divórcio, né? E não só ela pediu o divórcio, como também pediu o quê? A pensão alimentícia, em prol do interesse, claro, né, do menor. Aí o Marcos, e agora, professor? Estou frito. Eu falei, você realmente está frito, tá? Mas tudo tem uma justificativa. Tô brincando, tá, Marcos? É claro que ele contestou, é claro que diante da possibilidade daquilo que ele pode arcar em sede de alimentos, chegou a um percentual adaptado ao que ele pôde pagar, né? Beleza, a audiência foi resolvida. E o Marcos se casou de novo com a fulana de tal, né? Este novo casamento do Marcos, cuidado, não é pretexto para que o Marcos deixe de continuar honrando com seus compromissos obrigacionais, tá, gente? Não é porque eu me casei de novo, não é porque eu vou firmar uma nova união estável que eu vou agora deixar de honrar meus compromissos obrigacionais alimentícios, por exemplo, com a minha primeira prole, do meu primeiro matrimônio, ou da minha primeira união estável. Como alguns engraçadinhos ou algumas engraçadinhas, acabo levando nessa situação. E isso não pode acontecer. Até porque Vossas Excelências já estudaram comigo. O princípio da dignidade, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o princípio da solidariedade, não é? Então, isso não é mais novidade para os senhores. A prole não tem nada a ver com isso. O compromisso obrigacional
Se já iniciou, deve perpetuar, mesmo que você esteja agora em um novo estágio de matrimônio, tá? Então, nesse caso especificamente falando, você deve continuar com o seu compromisso. Ah, professor, eu pensei que. Não, continua, tá? Agora, o inciso número 4, salvo me engano, o inciso número 4, ele é um complemento desse inciso número terceiro, porque aí ele já vem falar de uma situação bem mais específica. Salvo me engano, é esse inciso aqui. Bora ver, o inciso número 4. É esse mesmo. As obrigações, de novo, né? As obrigações oriundas, provenientes de quê? Atos ilícitos. Ah, não. Aí vem a segunda parte, né? Salvo reversão em proveito do casal. Eu vou te dar um exemplo clássico aqui ainda, tomando o Marcos como exemplo. Se, de repente, o Marcos já tem afirmado um novo casamento, deixar de honrar com sua obrigação alimentícia já se torna um vício, né, gente? É óbvio que ali já caracterizou um ato ilícito partindo da iniciativa dele. É claro que a antiga esposa, ela vai querer buscar a via judicial com pedido de execução de alimentos de imediato, pelo simples fato do cidadão Marcos deixar de ter cumprido com sua obrigação alimentícia, tá? Então, esta obrigação ilícita, mesmo que ele tenha cometido, mesmo que atualmente ele já tenha firmado um novo casamento, esta nova cônjuge não tem nada a ver com isso. Regra geral, ela também não vai responder para nenhum tipo de cumprimento obrigacional, tá? É um cumprimento obrigacional personalíssimo, só incumbe ao Marcos. Até porque o filho é dele, da primeira relação. Ele deixou de honrar com a obrigação de alimentos, logo haverá uma execução de alimentos contra ele. Não é porque agora eu estou casado, ou estou com uma nova união estável, que o pensamento do Marcos é fazer com que a minha atual esposa ou companheira também vai contribuir para me ajudar a pagar esses alimentos. Não, gente. Se elas não tiverem contribuído com nada, obtido nenhum proveito nisso, até porque já havia falado em um ato personalíssimo, somente ele deverá responder. Agora, tem situações, por isso que está essa redação final aí, né? Tem situações que pode, de repente, o outro cônjuge vir a obter benefício, sim. Vou te dar um exemplo, principalmente quando você comete um ato ilícito, questão do trânsito, né? De você ter atropelado alguém, ter batido o carro de alguém, ocasionado algum prejuízo material, algum dano. Aí, cada caso é um caso. E pode ser que, de repente, o Marcos estivesse acompanhado da sua nova esposa, e aí, de repente, cometeu um ato ilícito, bateu o carro, por exemplo, da Isabela. Isabela tinha acabado de chegar na instituição, ia assistir a minha aula, e lá vem o Marcos com a esposa atual, bateu o carro da Isabela. E a mulher, obviamente, já no ouvido dele, né? Já brigando com ele, de repente já fazendo algumas insinuações, né? Tem aquela velha regra do direito penal, né? Que a pessoa incita a outra, muitas das vezes, contribui, né? É uma coautoria. Aí a mulher, não, vai, faz a curva de uma vez só. Tal, tal, tal. Contribuiu, foi a coautora. E o Marcos se empolgou e bateu o carro da Isabela. Foi, Isabela, que me falaste isso? Me falaste ontem isso. Professor, estou arrasada. Eu fiquei sabendo que ela também incitou o Marcos a fazer a curva repentina e ali. E aí, gente? Ela pode ter contribuído. Então a Isabela pode ingressar com uma ação contra ambos, tá? Não somente contra aquele autor mediato, né? Tem isso no penal, né? Autoria mediata, autoria imediata. Se lembra disso? Eu estudei um pouquinho penal, mas eu me lembro dessas partes, tá? Aí a Isabela pode ingressar com uma ação contra ambos, a sociedade conjugal. Então é muito relativo, né? Pode ser que um tenha somente contribuído, pode ser que ambos tenham obtido proveito.
principalmente naquelas questões também de danos ambientais. Eu até comentei isso com a turma anterior e comento também aqui com vocês. Pode ser que ali o Marcos já esteja poluindo aquele meio ambiente, contaminando aquela água daquela população ali da redondeza, né? De repente ele é empresário e contaminou aquela água, mas pode ser que a esposa também, no caso, qual é a esposa? Da fulana, né? Também ajudou ele, tá? Ela também obteve um proveito nisso. Me fez entender? É isso que é a redação. Claro que o ônus da prova vai estar direcionada para a vítima, né? Nós temos que levar em consideração se realmente foi a título singular, se realmente foi o casal de comum acordo em sociedade, que assim contribuiu para aquela poluição, para aquela contaminação, etc, etc. Tá? Certo? Tudo tranquilo. E aí, é claro que a Isabela está esperando o ressarcimento. E eu acho que já foste ressarcida, né, Isabela? Eu acho que tu já me falaste isso daí, que a atuação teve um bom êxito, tá? Dentro desse raciocínio é o inciso número 4, tá? Outro inciso que eu quero comentar aqui com vocês é o inciso número 5. Olha o que está dizendo aí. Os bens de uso pessoal. O que mais? Os livros e os instrumentos de profissão. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou pegar aqui o Lucas como exemplo, tá? Olha, bens de uso pessoal. Vamos imaginar, não vou ainda pegar o Lucas como exemplo. Todos nós aqui somos exemplos. Objetos de uso pessoal nosso, principalmente vestuários, né? Objetos, selos, por exemplo, tá? Fotografias. Professor, eu as guardo desde quando conheci a fulana. Agora eu já tomo o Lucas como exemplo. É mesmo, Lucas? Sim, professor. Eu herdei da minha avó, que passou para minha mãe, que agora passou para mim. Esses selos importados, né, Lucas? Lá da dinastia X, lá da Europa. Ah, que coisa boa. Eu me casei com a fulana e, professor, parece que o nosso casamento não está indo muito bem. Eu quero resgatar esses selos, professor, que foram herdados do brasão da minha família. Parabéns, você vai resgatar, porque são acervos a título singular, tá? O que mais? Os livros, acervos, né? Bibliográficos. E eu chamo principalmente a atenção para essa última parte aí, né? Instrumentos de profissão. Mesmo que, vamos imaginar que o Lucas seja da área da saúde com a sua esposa, né? E aí, obviamente, ele pode já ter adquirido aqueles instrumentos, aquelas máquinas, etc, etc. Bom, cuidado. Conforme eu já expliquei para a turma anterior, eu explico para vocês. Temos aí uma importante formação. Eu posso ter adquirido esses instrumentos, é uma coisa. Regra geral é realmente singular. Agora, tenhamos cuidado se de repente a esposa do Lucas, que é da mesma profissão, de repente, apresenta a mesma responsabilidade de dividir aquele esforço profissional, trabalha na mesma clínica, de repente até divide as mesmas responsabilidades. Vamos imaginar que ambos são enfermeiros, né? Cuidado. Ah, porque isso é o discurso do Lucas. Ah, porque eu adquiri, eu comprei com meu dinheiro. Tudo bem. Até então é singular. Agora, se você oportunizou para que a sua atual esposa também utilizasse desses instrumentos de profissão, se subsidiasse desses instrumentos de profissão, cotidianamente, dia a dia, obtivesse também um proveito, um esforço conjugado, cuidado. Aí a gente já vai pensar duas vezes. Aí já pode ela pleitear na regra da futura comunicabilidade na partilha. Tá? A jurisprudência, inclusive, já até aceitou esse posicionamento. Instrumentos de profissão, regra geral, são singulares. Né? Sim, Lucas. Isso acontece até bem em sede de aluguéis, que lá na frente eu vou explicar. Tá? Mesmo que o bem tenha sido somente seu,
Mas em sede de instrumento de profissão, sabe por quê? Qual é a justificativa? É uma questão de urgência, de necessidade, tá? A jurisprudência já sacramentou a tese, porque mesmo se tratando de um instrumento profissional conquistado a título singular, mas o que leva em consideração é a utilização e a finalidade do uso desses instrumentos em prol do interesse comum. Imagina, de repente, um casal de médico, um casal que, mesmo que um tenha adquirido, mas o outro também utiliza. É uma sociedade, quer queira ou quer não, o casal é uma sociedade, tá? É uma regra de uma comunicabilidade. Nesse caso aí, tá? Então, esses instrumentos, tenhamos cuidado, isso é um posicionamento jurisprudencial que já está sacramentado. Se a outra parte tiver obtido também um proveito da utilização desses instrumentos, mesmo adquirido a título singular, como você mencionou, mas o recurso foi meu, eu fui na loja Aris, não sei o que, adquiri. Sim, regra geral é seu, mas se você também está revertendo para que a sua esposa se subsidie com prol do interesse coletivo, para que ambos também se satisfaçam, para que venham obter proveitos, lucros, né, em prol de algum interesse, de alguma finalidade, aí nós vamos para a regra da comunicabilidade, tá? Isso é muito, isso tem que prestar muita atenção, tá? Professor, eu pensei, não. Aí as consequências, as finalidades, estou falando principalmente instrumentos de profissão, tá, gente? Eu não estou falando em objetos pessoais. Os instrumentos de profissão, mesmo que não esteja por expresso na lei, mas a jurisprudência já entende, já sacramentou, o STJ também, que se a outra parte tiver obtido proveito no uso desses instrumentos, nós podemos, no caso a outra parte, adentrar no reconhecimento da comunicabilidade. Isso não está na lei. Isso é posicionamento jurisprudencial. E vocês são legais e estão notando isso, tá? Mas eu conquistei, como você acabou de dizer, eu comprei com meu próprio dinheiro, beleza. Mas você consentiu que a outra parte usasse desses instrumentos de forma cotidiana, o seu cônjuge, no caso, né? Para que, obviamente, tivesse aquela finalidade de contemplar o casal. A jurisprudência já sacramentou. É polêmico? Realmente é polêmico. Mas isso daí leva em consideração a sobrevivência do próprio casal, tá? Porque, quer queira ou quer não, o uso daquele instrumento acabou sendo revertido também para o interesse do casal, tá? Exatamente, né, Lucas? Não só cotidiana, mas aquilo que eu acabei de falar. Eu tenho que manter essa relação de linearidade cotidianamente, mas que reverta para o casal. A tua esposa está usando o teu estetoscópio, por exemplo, mas que a lucratividade no final vai ser revertida para vocês, com base no uso daquele instrumento, né? Aquele aparelho cirúrgico, ortodôntico, vamos imaginar que vocês sejam dentistas, tá? Então, ela não comprou aquele instrumento, mas ela utilizou com proveito para ser revertido futuramente para vocês mesmos, tá? Aí, o que ela vai querer um dia se vocês se divorciarem? Que o juiz reconheça a regra da comunicabilidade desse interregno, desse intervalo que aqueles instrumentos foram subsidiados em prol do interesse do casal, revertido para ambos, tá? Vocês prometem que não vão esquecer essa observação final dos instrumentos de profissão, gente? Tá? Isso é um posicionamento jurisprudencial. Por isso que é importante a gente discutir os incisos. O titio fulano de tal, a titia Beltrana, desses concurseiros. Não tem paciência, vão lendo. É legal, entendi. Mentira, tem muita coisa aí por trás disso. Tá? Eu detesto, eu fico às vezes olhando, né? Às vezes até converso com o Zeno, né? Porque eu sou muito amigo dele. Falei, Zeno, como é que os professores de direito civil hoje estão explicando para os nossos alunos? De uma forma superficial. Tem que adentrar nesses detalhes, discussões jurisprudenciais. Hoje a jurisprudência discute isso. Os instrumentos de profissão, principalmente, tá? Tudo bem? Ficou claro esse inciso aí, tá?
Eu queria também falar, acho que tem mais um inciso aqui, acho que é o último, né? Deixa eu ver. Não, é o penúltimo, é o inciso sexto. Os proventos do trabalho pessoal de cada. Isto é muito barraco. No dia das audiências. Ah, sabe o que é proventos pessoal, né? É o salário de cada um. Então, vou pegar o exemplo aqui, deixa eu ver, todos eu já falei, né? Vou pegar o meu exemplo. Vamos imaginar que eu realmente, né, tenho meu salário, meu, etc, meus ganhos e tal. Aí a fulana, no dia da audiência, tem a cara de pau de dizer que ela também é dona do meu provento. Não, porque ele também vive comigo, o dinheiro é meu. Não sei se você já ouviu essas histórias, né? Olha, a regra geral, o salário é personalíssimo. Aí põe a sacanagem disso, né? É personalíssimo, gente. Mas acreditem, vocês que vão militar, acho que alguns aqui no Cível, eu quero ver vocês um dia, meus colegas, né? E não vão depois me ligar. Professor, como é que faz a ação? Que eu desligo o telefone, tá? Eu já te expliquei. Bom, aí é o seguinte, olha, se é um provento, você conquistou com o teu esforço próprio. É seu, já está dizendo, tá? Teu salário, tua gratificação, teu auxílio emergencial. Meu Deus do céu, isso tem dado tanta dor, às vezes me tira até do sono. Tem gente que me liga. Ah, doutor, porque eu estou em união estável. Ah, doutor, minha cá, minha senhora, a conta, o CPF, é de quem? É seu. É singular, minha senhora. Tá? Ah, doutor, peraí, a senhora ofertou o quê? Uma conta coletiva? Ah, então não é mais singular. Tá? Em proveito comum, aí eu me calo. Tá? É o que está dizendo esse inciso número. Aí eu, às vezes, até. Uma vez eu li esse inciso sexto para um cliente meu. Vocês acreditam? Mas eu li. Aí eu estava com a paciência de sempre. É um senhor distinto, mas ele não queria acreditar. Eu falei: olha, venha cá. Não é o professor Ari que está falando, é a fonte formal, os proventos de uso pessoal, o salário que o senhor recebe. É seu. Ah, porque todo dia, doutor, a mulher me enche o saco dizendo que é dela. Não, não. Sabe com o que vai ser dela? E também seu? É a finalidade do investimento desses proventos. É o que o senhor realmente pretender realizar, fruto dos investimentos. Aí sim, eu vou utilizar uma parte desse recurso para investir no imóvel. Aí é comunicável, porque vai reverter também em prol do interesse dela, né? Porque agora o fato gerador vai se configurar durante esse estágio de convivência. Tudo bem? Ah, mas o dinheiro foi. Sim, o dinheiro é seu, mas a realização daquele ato jurídico, daquele negócio jurídico, é a título comunicável, criatura. Tá? Principalmente a questão da prova do proveito. Tá? Então, isso temos que ter detalhe. Como eu falei para a turma anterior e falo para vocês, a fonte é incomunicável. Sabe o que é a fonte, né? O dinheiro, o salário. Agora, cuidado, os investimentos tornam-se comunicáveis. Tenhamos cuidado para isso. É aquela velha situação do FGTS, né? Ah, porque eu recebi o meu FGTS, eu fui dispensado, beleza, parabéns, parabéns que eu digo que você recebeu um dinheirinho, né? Não é parabéns porque você foi despedido, por favor, não me interpretem mal, tá, gente? Você recebeu um dinheiro aí. Agora, é incomunicável. Agora, se você reverter para um investimento, se você quiser investir na aquisição de um imóvel, aí, eu sou casado, eu tenho união estável. Cuidado. Reverte-se também para um prol do interesse da outra parte, tá? Porque a fato gerador para comunhão parcial já está dizendo, foi durante o estágio de convivência. Por isso que isso tem muito barraco durante uma audiência. Eu já participei de várias, né? A mulher dizendo que o salário era dela, o homem dizendo que não. Aí o juiz, no final, defere a separação dos corpos e a partilha continua em andamento. Tá? Que realmente tem que analisar os fatos geradores. Mas, no final das contas, o provento já está dizendo, né? É uso pessoal. Tá?
Tudo tranquilo? Deu para entender o que é fonte versus o que é investimento? Consequência desta fonte, tá? Eu quero que vocês não esqueçam, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Eu queria fechar com o inciso número 7, tá? Diz o seguinte, lá vem as pensões, né, professor? Ah, eu tenho... Já ouviram aquela história da fulana? Ah, fulana, eu não posso me casar porque eu tenho medo de perder a pensão. Já ouviram isso? Pensão, principalmente até de morte, né? De repente tu era casada ou casado, e aí tu recebe uma pensão do teu falecido, falecida esposa, né? Ai, professor, eu não posso me casar, eu tô só em união estável, porque se eu me casar vai cortar minha pensão. É verdade, gente, porque o casamento, ele vai inaugurar o ato formal, diferente da união estável, né? Você não inicia com o ato formal, tá? Então a pensão aqui, principalmente a pensão por morte, aposentadoria, é singular. Principalmente a aposentadoria, né? Acabou com... Se aposentou, morreu, e é claro que essa aposentadoria vai se transformar em pensão por morte para a esposa, né? Para a viúva ou por viúva, tá? A título singular. Ah, os filhos podem estar com o olho desse tamanho, mas não tem nada a ver, tá? Isso daí já é outro tipo de auxílios. Mas, regra geral, pensão por morte reveste para o cônjuge, que ele está numa ordem preferencial, tá? Quem mais que nós temos aqui? Meios soldos, que é para os militares. Para quem é militar aqui no grupo, tem parentes, tá? Pensões que realmente os militares recebem, principalmente os herdeiros, né? Montepios são os filhos de funcionário público do Estado. Não digo só os filhos, né? Mas também a cônjuge, né? Que realmente está na condição de viúva. O marido era funcionário público, antigamente era essa nomenclatura, né? Que atualmente é servidor público, tá? Então, tudo aquilo que é pago pelo próprio Estado, pela pessoa jurídica, também a título singular, tá? E outras rendas semelhantes, né? Empréstimos, investimento de contas de caderneta de poupança, de fundos de investimento, de ações, tá? É a título a priori singular, desde que você prove que realmente a sua conta é a título singular, tá? Se realmente você está me dizendo que é uma conta coletiva, conjunta, aí nós vamos pensar isso em sede de partilha, tá? Porque aí já reveste em prol do interesse também da outra parte, tá? Ficou claro, gente? A regra da incomunicabilidade deu para nós nos entendermos, tá? Hoje, na aula de hoje, eu iniciei o estudo do regime da comunhão parcial, falei do conceito, da finalidade desse regime e iniciei pela exceção à regra, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Já na próxima aula, fecharemos o regime da comunhão parcial, falando da regra geral da comunicabilidade, que vai se tornar bem mais fácil para vocês, que é o próximo dispositivo, tá? E aí eu já começo, se for o caso, com a comunhão parcial. Ou com a comunhão universal, né? Que a parcial já iniciei hoje, tá? E aí a gente já fecha o raciocínio da comunhão parcial, já adentrando na universal, já na nossa próxima aula, que deve ser na outra terça, né? Porque quinta-feira vocês todos vão me trazer uma maçã, que é o meu dia, tá? Quem não me trouxer, todos estarão no NAS automaticamente, tá? Tô brincando com vocês. Tá bom, gente? Último aviso, só para eu me... Não vou embora, fique aí, quero dar o último aviso. Eu vou ter que transformar a atividade de vocês, eu vou colocar em forma de questionário, para facilitar a digitação, né? Porque é uma redação que eu quero que vocês assistam aquele vídeo e leiam os materiais, tá? Que eu já postei, que é a primeira atividade do segundo NPC, tá? E aí vocês postem até domingo, porque a próxima atividade é só daqui a 15 dias, que vai corresponder ao estudo do capítulo 5, tá? E aí tem até domingo, fechem, e até hoje, 9 horas da noite, eu estou alterando o questionário para vocês digitarem lá, para facilitar para vocês. Eu postei em forma de PDF, mas aí eu me atinei que aí você não vai imprimir, você não vai escrever para depois digitar, escanear, que é muito mais trabalho, né? Então eu vou só adaptar para questionário. E lá vai ter um link do Word para você logo digitar. Tá bom? Certo, gente? Desejo a todos um excelente
final de noite. Muito obrigado pelas presenças. Hoje a turma foi, como é que eu posso dizer, bem mais numerosa. Vamos fazer com que os outros colegas que ainda não tiveram acesso, acho que é um problema de internet às vezes, comuniquem a eles, tá? Que eu espero vocês aqui. Finalmente a nossa câmera hoje funcionou. Que bom. Fico feliz, tá? E aí eu espero vocês na outra terça. Tá bom, gente? Grande abraço para todos. Até terça-feira. Tragam minha maçã, por favor, tá? Terça-feira estaremos aqui. Forte abraço. Aula encerrada.